que alegria nós estarmos juntos mais uma vez. É o programa Bíblia no meu dia a dia. É o modo de fazer a Lexio Divina da comunidade Canção Nova. Isso mesmo, inspirado pelo nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib. Se você ainda não leu o livrinho, é um livretinho. Muito importante que você leia a Bíblia no meu dia a dia, para que você veja toda a inspiração que o Padre Jonas teve e aquilo que nós vivemos aqui no programa é fruto dessa inspiração. Vivendo aquela segunda etapa que ele propõe do estudo, que é a ruminação da palavra de Deus. Essa palavra viva e eficaz, essa palavra que não volta para Deus sem surtir o seu efeito, ou ela vai nos transformar, ou ela vai nos julgar, mas ela não volta sem surtir o efeito. Porque ela é capaz de separar medulas, articulações, alma e espírito, ela julga as intenções do coração humano e nós devemos nos deixar julgar por essa palavra, porque essa palavra julgar, esse juízo da palavra, é um juízo muito saudável, muito salutar. Ele é medicinal, porque ele vai nos dando formas e meios para nós curarmos aquilo que no nosso coração não agrada a Deus e não está de acordo com a palavra do Senhor. Então, quero convidar você a abrir o seu coração e pedir junto comigo o Espírito Santo, porque além dele nos iluminar no nosso estudo, ele nos capacita a colocar em prática aquilo que Deus falou conosco. Vamos rezar juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar aí a sua Bíblia, vamos para mais um capítulo do primeiro livro do Samuel. Então anota aí, primeiro livro de Samuel, capítulo 6, versículos de 1 a 18. Primeiro livro de Samuel, capítulo 6, versículos de 1 a 18. Vamos ler juntos o texto e depois meditá-lo. A arca do Senhor esteve por 7 meses na região dos filisteus. Os filisteus chamaram sacerdotes e adivinhos e perguntaram: que vamos fazer com a arca do Senhor? Dizei-nos como devolvê-la a seu lugar. Eles responderam: se devolverdes a arca do Deus de Israel, não a devolvais vazia, mas enviai uma reparação por vosso pecado, e sereis curados. Então sabereis por que a sua mão fica pesando sobre vós. Eles perguntaram: o que devemos dar-lhe por nosso delito? Eles responderam: de acordo com o número dos príncipes dos filisteus, 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, porque foi a mesma praga que atingiu a vós e a vossos príncipes. Fazei imagens dos vossos tumores e também dos vossos ratos, que devastam a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Talvez ele retire sua mão que pesa sobre vós e sobre os vossos deuses e a vossa terra, porque endureceste os vossos corações como fizeram os egípcios e o faraó. Depois que o Senhor os tratou com severidade, não mandaram embora os israelitas de modo que partiram? Agora, pois, procurai e reparai e preparai um carro novo e 2 vacas com cria, que ainda não tenham sido postas sobre a canga, atrelai as vacas ao carro e mandai os bezerros de volta ao curral. Tomai a arca do Senhor e instalai-a no carro, e as imagens de ouro que lhes pagais como reparação. Colocai-as num cofre ao lado da arca e deixai-a partir, e ficai observando. Se tomar o caminho da sua terra por Bet-Sames, foi o Senhor quem nos causou este grande mal. Se não, saberemos que não foi a sua mão que nos atingiu, mas aconteceu por acaso. Assim fizeram. Tomaram 2 vacas que amamentavam seus bezerros e atrelaram-nas ao carro, mas deixaram os bezerros no curral. Puseram a arca do Senhor no carro e também o cofre, com os ratos de ouro e as imagens dos seus tumores. As vacas tomaram diretamente o caminho de Bet-Sames, seguiam esse caminho, mesmo caminho, mugindo, sem desviar-se nem para a direita e nem para a esquerda. Os príncipes dos filisteus a seguiram até os confins de Bet-Sames. Os habitantes de Bet-Sames estavam fazendo a colheita do trigo no vale. Quando olharam, avistaram a arca e alegraram-se ao vê-la. O carro chegou ao campo de Josué
de Bet-Sames e ali parou. Havia naquele lugar uma grande pedra. Racharam a madeira do carro, ofereceram sobre elas as vacas em holocaustos ao Senhor. Os levitas tinham descido a arca do Senhor e a seu lado o cofre que continham as imagens de ouro. Haviam depositado tudo sobre a grande pedra. Naquele dia, o povo de Bet-Sames ofereceu holocaustos e sacrifícios ao Senhor. Quando os 5 príncipes dos filisteus viram isso, voltaram a Acaron no mesmo dia. Estes são os tumores de ouro que os filisteus pagaram ao Senhor em reparação pelo seu delito em por Azoto, um por Gaza, um por Ascalon, e um por Gate, e um por Acaron. Os ratos de ouro são em número de todas as cidades dos filisteus, pertencendo aos 5 príncipes, tanto das cidades muradas como das aldeias sem muro. E a grande pedra sobre a qual colocaram a arca do Senhor, está até o dia de hoje como testemunha no campo de Josué de Bet-Sames. Vamos lá, foram 7 meses de terror, um valor simbólico de plenitude, né? A plenitude mostrando o tempo completo da humilhação dos ídolos filisteus. Então, os filisteus, eles convocaram ali naquele momento os sacerdotes e aqueles adivinhos, demonstrando um temor religioso, né? Apesar de serem pagãos, eles demonstram um temor religioso. E a orientação que eles recebem é exatamente a orientação da reparação pelos pecados que eles cometeram. Eles cometeram um pecado em roubar a arca do Senhor, de trazê-la, de inseri-la num templo idolátrico diante do falso deus Dagon, né? E aí eles têm que fazer uma oferta e uma reparação. E toda a orientação demonstra que Deus exige um reconhecimento da culpa. Não é assim que a gente vai no confessionário, quando a gente se confessa? A gente reconhece a nossa culpa. Eu pequei, eu cometi aquilo que não deveria, né? Então, não se pode sair da presença do Senhor sem a gente experimentar essa realidade, né? A gente não pode sair da presença dele impunemente. E o bonito que o sacramento da confissão, onde nós nos declaramos culpados, nós saímos absolvidos, mas a gente recebe uma pena, não é? A gente não sai impune. E que pena que é? Ali é aquilo que nós devemos fazer para reparar o pecado que nós cometemos, uma penitência. E ela precisa ser cumprida, né? Geralmente, hoje a gente dá ali uma oração, seja 3 Ave Marias, uma Salve Rainha, um Pai Nosso, ou um salmo para ser rezado. Dependendo do pecado que é confessado, a gente também ali orienta a uma reparação muito concreta. Vamos imaginar aí uma questão do aborto, a pessoa cometeu o pecado do aborto, geralmente a gente acolhe, perdoa, retira a excomunhão, porque o aborto é um pecado de excomunhão, e indica a pessoa como pena daquele pecado que ela cometeu, que ela faça um trabalho, por exemplo, onde cuida de crianças, para que ela perceba a gravidade diante de um aborto cometido e a vida, a beleza que ela tem, exatamente para gerar ali uma mudança. Então, o próprio Deus vai guiando os passos ali que são dados, aquela realidade da carroça com as vacas que vai puxando e levando a arca do Senhor, né? A glória do Senhor que vai voltar para Israel. Então Deus, Ele é um Deus que acolhe aquilo que deve ser feito como reparação e Ele dá a oportunidade da conversão, né? O povo filisteu se converteu ao Senhor? Aqui, aparentemente, não. Mas eles respeitaram a presença do Senhor, viram o pecado que eles cometeram e eles fizeram a reparação que eles deviam fazer para devolver. Aí é a liberdade, né? Se eles se renderam a Deus ou não, é a liberdade do coração humano, como você é livre para se render a Deus ou não, como você é livre para continuar no pecado ou sair do pecado, como você tem o livre-arbítrio dentro da questão de vícios que talvez você esteja vivendo e não queira, eu não quero, Deus vai te respeitar. Porém, saiba que existe uma punição diante das escolhas que nós fazemos. Isso parece muito retrógrado de falar, mas essa é a realidade. E reze para que você mude o seu pensamento, o seu coração ainda nesse mundo, porque se você chegar diante de Deus impenitente, Ele vai ter que dar a punição eterna, que é o inferno, e Ele não quer
isso para nenhum de nós. Então, nos voltemos para o Senhor, reconheçamos a presença do Senhor, amemos a presença do Senhor e, principalmente, permitamos que a presença do Senhor transforme a nossa vida e o nosso coração. Qual é a mensagem que nós escolhemos de Deus hoje? Todo pecado cometido deve ser confessado e reparado. O Senhor sempre nos dá a chance de colocarmos nossa vida em ordem, buscando a conversão, a libertação dos vícios e a conquista das virtudes. A decisão de Deus é irrevogável. Ele se decidiu por nos salvar e não voltará atrás, mas espera que livremente escolhamos o caminho da salvação. Ele não vai te obrigar a nada, ele vai dar sinais, ele vai mostrar, ele vai permitir coisas, ele vai atrair, mas obrigar ele não vai obrigar. A decisão tem que ser nossa, por isso que ele nos deu o livre-arbítrio, até de correr o risco de nos perder eternamente para o inferno. Esse é o preço do livre-arbítrio. Deus nos ama tanto que ele é capaz de aceitar a nossa rejeição por ele. Olha só que coisa, e continuar nos amando, mas que eu e você não o rejeitemos, que eu e você não o abandonemos, que nós aproveitemos a oportunidade da salvação e coloquemos a nossa vida nesse caminho, como a arca fez aquele caminho para voltar para que nós voltemos para a glória de Deus, que nós voltemos para a santidade, que nós voltemos para o caminho da salvação. Senhor, obrigado, porque essa palavra nos chama a voltar para esse caminho. A arca foi tomando o caminho da direção do lugar aonde o Senhor é reconhecido e amado, a terra de Israel. Mas o Senhor tem uma presença universal. O Senhor está em todos os lugares. O Senhor é acessível por todos e para todos, e a todos o Senhor é acessível. E eu, hoje, diante dessa palavra, quero colocar a minha vida na direção da salvação. Eu não quero viver, Senhor Deus, aleatoriamente. Eu não quero, com a liberdade que o Senhor me dá, com o livre-arbítrio que o Senhor me dá, perder a oportunidade da salvação. Eu hoje me decido, eu, Padre Roger, me decido pelo Senhor e quero caminhar nesse caminho de salvação, de santidade, de vida eterna, feliz na presença do Senhor. Amém. Não existe outro caminho que nós devemos escolher a não ser o caminho da salvação. Deus quer voltar a ser o Senhor da nossa vida. Ele quer ser adorado por cada um de nós, porque isso não vai interferir em nada em Deus, mas quando nós o amamos, adoramos e o buscamos, interfere na nossa vida. A nossa vida é transformada. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.